compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Então tá bom. Opa, agora eu estou me vendo. Bom, olá, eu sou a Juliana, sou uma das líderes de uma das vertentes aí do Engenheirando. E eu vou hoje ser uma das monitoras que vai passar para vocês essa parte referente à formatação de texto, né? A formatação de um texto, quando eu me refiro, é mais conforme todos os índices que a BNT sempre passa, né? Então, como que deve ser feita essa formatação? Eu tenho uma tabela, em que eu vou apresentar ela para vocês, é uma tabela que ela resume mais ou menos a cada etapa que a gente tem, seja de um TCC, seja de um artigo, ou até mesmo de um relatório, a gente precisa seguir. E, após isso, eu vou mostrar um exemplo e a gente vai tirando as dúvidas a partir desse exemplo. E cada vez que vocês vão tendo dúvida, vocês podem me perguntar. Peraí, deixa eu só fazer meus cachorros pararem de latir. Acho que diminuiu um pouco, pelo menos. Bom, gente, eu vou compartilhar minha tela, então, para mostrar essa tabela para vocês. Deixa eu só descobrir aqui onde que eu vou. Se é esse daqui. Vamos ver. Às vezes dá um delay aqui para mim. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Só dá um ok para mim saber se estão vendo. Então, tá bom. Bom, deixa eu ampliar um pouquinho. Essa tabela, ela fala sobre a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. O que seria isso? Pré-textual é tudo que a gente tem que colocar antes da gente iniciar, literalmente, o conteúdo do nosso TCC, relatório, artigo, seja o que for. Então, quais informações a gente tem que pôr para identificar do que a gente está falando, né? Então, é a capa, uma folha de rosto. Isso aqui é mais dentro de um TCC, né? Mas, por exemplo, num relatório, a gente tem que pôr uma capa, a gente tem que pôr um sumário. Num artigo, a gente começa colocando a capa, colocando um resumo, colocando tanto a parte de resumo, tanto em português como em inglês. E também tem a parte que a gente coloca a lista de tabelas ou ilustrações. O que isso aqui significa, né? Aqui essa tabela, ela indica para a gente o que precisa ter na parte pré-textual, a forma de impressão, o tamanho, alinhamento e espaçamento. Forma de impressão é uma coisa que muitas vezes a gente não dá muita bola, mas isso aqui é extremamente importante, né? A forma de impressão é literalmente o que diz na BNT. Muitas das partes que a gente tem dentro de um TCC, monografia e relatório, elas não podem ser frente e verso, elas podem ser só apenas a parte da frente. Só são alguns itens selecionados que podem ser frente e verso. Então, isso é importante a gente saber sobre isso, para na hora da gente fazer a impressão, não fazer ela errado. Então, a gente tem aqui uns pontos, eu vou passar o geral e depois eu vou pegar o exemplo para poder apresentar. Então, aqui, né, a gente tem a questão do tamanho da letra. O tamanho da letra sempre vai ser 12. Sempre vai ser 12. E aí, uma coisa que perguntam bastante é o tipo de letra, né? O tipo de letra que a gente pode usar. Qual é a fonte que a gente pode usar? A fonte que sempre é mais usada é a Arial. Mas aqui embaixo, ó, eu posso depois passar para vocês a tabela, ele dá aí os 4 tipos que a gente pode usar. Então, a Calibre, Arial, a Verdana e a Times New Roman, tá? Então, esses são os pontos.
Sim, depois essa tabela vai ser enviada por e-mail. Vai sim. Eu mando ela por e-mail para vocês. Bom, então, essa daqui é praticamente os tipos de fontes que a gente pode usar. Muitas vezes, isso é importante, a gente tem que saber o que o professor, o orientador, ele pede, ou requisitos da própria universidade, saber o que eles recomendam. Muitas vezes eles já têm um pré-pronto como modelo para enviar para os alunos, e lá ele já descreve qual é a fonte a ser usada. Mas normalmente o que a BNT pede é sempre a Times New Roman ou a Arial, que são as mais usadas mesmo para todos os tipos. A Arial costuma ser mais usada em TCC e relatórios, e a Times New Roman ser mais usadas para a parte de artigos. Né? Essa é um pouco da diferenciação aí que tem das duas. Opa! Então, aqui a gente tem outra parte importante, alinhamento. Centralizado, a gente usa mais a parte de capa, nomeação de tabelas, ilustrações, e o resto é tudo em forma justificada. Justificada é aquilo que vai da ponta a ponta, não tem quebradinhos, né, na nossa folha, no texto. Ele não quebra e não deixa espaçamentos quebrados, não, ele deixa tudo alinhado. Isso é muito importante. E espaçamento. Espaçamento é uma coisa que muitas vezes é chata, mas que é importantíssimo a gente saber qual é o espaçamento da nossa folha. Por quê? O espaçamento, ele muitas vezes atrapalha, né? Ele atrapalha a gente no sentido do tamanho da imagem. A gente sempre quer deixar uma imagem de um tamanho médio, né? Para o nosso relatório, texto, TCC. E quando a gente coloca o espaçamento depois, a gente percebe que a imagem ficou em cima, o título ficou embaixo, ou o título está em cima, a nossa imagem está embaixo, e aí como é que fica, né? Então é sempre bom quando a gente está iniciando a nossa formatação, a gente já colocar o espaçamento, já definir o espaçamento logo de cara. Aqui a gente já tem espaçamento praticamente de 1,5, e que é usado. O que é usado espaçamento 1, são coisas bem específicas. Citações que são fora da linha, fora do nosso texto complexo. O que seria nosso texto completo, né? Muitas vezes a gente tem citações que, quando elas são mais de 3 linhas, a gente tem que colocar elas num tamanho menor e elas colocadas com pouco espaçamento e do lado direito, desculpa, do nosso relatório. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, tem bastante especificações. A gente tem esse ponto aí. A parte que a gente vai colocar, a numeração da página também, o tamanho é maior, o espaçamento é outro. Mas essa tabela que eu mando é uma orientação muito boa aí. Outro ponto importante para eu comentar antes da gente iniciar. Quando a gente está fazendo a nossa montagem da formatação, antes de iniciar a escrever o nosso texto, a gente precisa saber qual que é a nossa margem. A ABNT, ela indica a margem, a margem no seguinte: tanto a parte da esquerda e superior, elas são de 3, e a parte direita inferior de 2. Isso é padrão. Então, vamos lá. Superior e esquerda, 3. E a parte inferior e direita é 2. Isso vocês podem vir direto aqui na parte de layout do Word, em margem, e fazer já uma margem personalizada. E nessa margem personalizada, você já consegue colocar quanto você quer para superior, esquerda, inferior, direita. Então, aqui superior, no caso, tem que ser 3, né? Então, a gente pode colocar aqui 3. E a esquerda também 3. Aqui tem que ser 2, a nossa inferior, e a direita também 2. A orientação é retrato. As nossas páginas, elas são normais, não são 2 por folha, nem modelo de livro. A gente quer fazer essa aplicação na folha inteira e dar o OK. Ou podemos definir como padrão. Eu vou voltar lá, ó. Ela está aqui,
escolhida, já aqui pré-selecionada a última configuração. Se a gente for fazer essa margem aqui novamente, a gente pode definir como padrão. Sim. E aí, toda vez que vocês entrarem no Word, ele já vai estar pré-definido com isso. A gente não vai poder não vai precisar fazer alteração, ele já está ali pré-selecionado, que já ajuda bastante também. Eu acho que alguém mandou alguma dúvida aqui no chat, né? Alguma coisa. Depois dessa tabela... não, pera. Os textos de introdução, desenvolvimento e conclusão não precisam do espaçamento do parágrafo na primeira linha? Bom, isso é um ponto bem comentado. A gente precisa, toda vez que a gente vai iniciar um texto, né, a gente precisa daquele tab, né, que é o para iniciar o parágrafo. Então, a gente tem o tab que ele dá o espaçamento para início do parágrafo, se for isso que eu entendi. Então, precisa, sim, desse espaçamento do parágrafo, da primeira linha. Precisa. A gente sempre precisa colocar. Agora, se você está querendo saber se tem um tamanho específico, se tem eu preciso indicar ali, muitas vezes a gente define aqui, ó, deixa eu pegar a palavra, a gente coloca ele no 1 ou no meio. Isso depende muito das vezes do próprio professor ou orientador que eles definem. Não tem uma regra, a gente sempre coloca espaçamento. O quanto a numeração, onde ele deve estar indicado, iniciado, isso não tem dentro da ABNT específico, tá? Espaçamento entre linhas, que é 1,5, como eu tinha comentado com vocês, lá em cima. A questão dos títulos, que eles sempre têm que estar numerados e tem que estar alinhados à esquerda. Os que são centralizados são aqueles que não têm números. O que seria isso? Então, beleza. O que seria esses títulos não centralizados? Os títulos que não são numerados. Vamos supor que você quer colocar uma tabela, né? O título da tabela, ele é centralizado, você não precisa colocar numeração, você quer colocar o título de uma imagem, também entra nisso. Então, os outros títulos são centralizados, a não ser os títulos que vão estar no seu sumário, que são títulos que vão regir o conteúdo do seu trabalho, tá? Distância entre seção. Distância de seção é importante. A cada vez que a gente está mudando a abordagem, eu estou indo da minha introdução para o meu desenvolvimento para a minha conclusão, né, ou resultado, a gente tem que deixar um espaçamento de 1,5, é obrigatório, tem que existir esse espaçamento. Mas esse espaçamento vai ficar, vai colocar só a palavra conclusão no fim da página e o resto a continuação do texto na próxima página. Vai ficar feio. Ok. Nesse caso, sim, você pode deixar conclusão no início da página, a palavra conclusão, e fazer a continuação do texto embaixo, tá? Tirando isso, se você for fazer for colocar esse espaçamento, tiver a palavra e tiver um pouco do texto, mantém dessa forma, tá? Se tiver a palavra e ainda tiver, sei lá, 2 linhas do texto até ir para a próxima página, mantém dessa forma. E a parte de paginação, que é quando a gente vai escrever, né, colocar os números das páginas, sempre tem que estar na fonte 10 e ser sempre no ponto, no fim da página, no canto inferior direito. Sempre tem que ser no canto inferior direito. E a numeração, ela inicia a partir da introdução. A gente não coloca a numeração na página, na capa, no sumário, na lista de introdução. Não. Comecei a minha introdução, eu vou colocar a numeração. Mas essa minha numeração... Peraí, gente, deixa eu só fechar a porta. Bom, voltando. Essa numeração, ela deve então iniciar o número 1 aqui na minha introdução? Não. Eu vou contar quantas páginas eu tenho antes da introdução.
Então, quantas páginas deu o meu sumário, minha lista de símbolos e tal. Eu vou contar até mesmo a minha capa. Ela vai ser o meu número 1, né? Então, eu vou contar quantas páginas deu e eu vou numerar a introdução a partir disso. Vamos supor que da capa até o meu sumário deu 13 páginas. Então, a minha introdução vai começar na 14. Então, eu vou numerar ela 14, tá? Então, é sempre importante por isso. E lá no meu sumário, a gente vai começar a listar ele, né? A partir também da introdução. A gente vem listando aí e colocando a página a partir do 14 lá. Introdução 14, para a gente identificar. Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Eu vou mandar isso aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar, que eu vou compartilhar a outra página. Qual a dica para sumir com esses números de página que ficam na folha de rosto e no sumário? Ah, tá. Entendi. Calma que teve um delay aqui. Vou colocar o... Deixa eu compartilhar de novo, que aí eu consigo... Eu vou compartilhar agora um exemplo que eu tenho aqui, tá? Só que esse aqui não existe a numeração, porque ele é um modelo diferente. Eu posso colocar aqui com vocês. Para a gente sumir com essa numeração, a gente tem que colocar a numeração para iniciar a partir desta página. Vamos supor aqui, essa aqui é a minha capa, no caso, ó, do artigo, e eu quero que ela comece a numeração a partir desta folha aqui. Então, eu vou vir aqui na minha parte de rodapé, né? E aqui ele me dá ó, já algumas indicações. Número de página. Eu vou demarcar que eu quero no fim. Mas eu vou aqui. Agora o meu Word decidiu que é o momento certo para ele não parar de funcionar. Que legal. Vamos ver se foi. Aqui ele me dá os modelos, ó, eu quero nesse estilo, tem que ser nesse modelo, tá? E ele me dá a indicação, né, aqui. Ele começou a numerar lá de cima, né? Ó, ele colocou o número 1 aqui. Deixa eu ver se eu lembro como faz. Formatação de números. Iniciar em 1. Deixa eu ver se ele não vai deixar. Oh, Deus. Ele não vai deixar eu fazer. Espera aí. Vou pedir a ajuda dos meus universitários aqui para lembrar como que eu faço ele iniciar a partir de onde eu tô. Senão ele não vai deixar. Eu vou lembrar como é que faz essa parte, eu te mostro. Tem como você colocar para ele iniciar a partir da folha que você tá. Eu só tenho que lembrar como que é. Mas aí eu vou lembrar e eu passo para vocês. Pode deixar. Se eu não passar agora, eu mando por e-mail como é que é o passo a passo com os prints. Pode deixar que eu faço isso daí. Mas tem o comando no Word, eu não tô lembrando agora. Bom, então aqui ó, é um exemplo. No caso, esse daqui, como é um formato de artigo, ele já está 12 e em Times New Roman, como eu falei para vocês. Aqui está centralizado porque é a capa. E essa daqui é uma citação determinada pela universidade, então ela está nesse canto, indo para o canto esquerdo, né? As citações que tem mais de 3 linhas, esse é o ponto que eu queria passar para vocês. Elas ficam dessa forma no texto, tá? Durante a introdução ou até mesmo no desenvolvimento, conclusão. Então, bom, aqui a gente tem o formato de artigo, ele é um pouco diferente, né? Ó, a gente não precisa pôr um espaçamento de um e-mail, mas no nosso TCC, por exemplo, a gente precisa ter esse espaçamento, como eu coloquei aqui agora, para ele fazer essa identificação, essa determinação.
Outro ponto, meu texto ele está em formato justificado, tá vendo? Eu coloquei ele para iniciar e finalizar todas as partes do começo ao fim da minha folha. Se eu colocasse dessa forma, como está aqui, ó, todo quebrado, eu já ia ganhar menos nota por conta disso. Então, eu tenho que sempre deixar justificado. Outra coisa, aqui, ó, por exemplo, onde está marcada meu início, o meu tab, né? Meu espaçamento da primeira linha. Ele tem que ter espaçamento da primeira linha. Como eu falei, aqui o professor não determinou, então eu usei o próprio do sistema do Word. Mas, se caso o professor determinar, é importante essa informação vocês saberem, qual o professor ou professora indicou. As imagens, isso aqui é um ponto importante. Imagens, existem dois tipos de forma que você pode colocar a imagem. A imagem que, quando ela é sua, você que tirou a imagem, você coloca a imagem e embaixo o título dela. Quando você retirou a imagem de um site, de um livro ou de qualquer outro dado, de qualquer outro local, né? Você tem que colocar o título em cima da imagem e embaixo a fonte. A fonte pode ser um link, pode ser o título de um livro, e aí tem que ter o título do livro e o nome do autor e o ano de publicação, tá? Isso é importante vocês saberem. Deve haver espaçamento entre as linhas, entre a imagem e o texto? Sim. Então, aqui a gente tem que sempre colocar esse espaçamento. Quando é um TCC ou artigo, aqui não estava. O espaçamento entre os temas abordados, você tem que ter obrigatoriamente um relatório em um TCC monografia. Quando se trata de um artigo, ele não é obrigatório esse espaçamento, tá? O artigo, muitas vezes, ele tem que ser mais curto, mais sucinto e mais objetivo. Então, eles formatam o artigo para que ele não tenha esse espaçamento direto. Mas assim, não é obrigatório, mas é recomendável, porque segue a norma BNT, né? Então, ó, aqui em caso de imagem, quando é feita por nós, ela tem que estar escrito embaixo, quando é retirada de algum lugar, a gente tem que colocar a indicação. Uma coisa importante, que já me fizeram essa pergunta, a gente pode colocar na introdução tópicos, pode colocar na introdução informações do tipo imagem, a gente pode. Eu sei que isso não trata muito da parte de formatação, mas é um conhecimento que eu acho legal passar, para quem não sabia. A gente pode colocar na nossa introdução tópicos e também imagens. Tudo bom? Beleza. Bom, e a formatação do texto todo, ele segue esse padrão. Então, estão vendo de ter sempre justificado, espaçamento sempre obrigatório entre temas de 1,5. Como coloca esse espaçamento? Vamos lá em cima. Deixa eu ir onde está o texto mesmo aqui. Você pode selecionar todo o texto e vir aqui na parte de parágrafo e ele vai colocar aqui espaçamento. Antes e depois a gente sempre opta por pôr 0. Espaçamento entre linhas 1,5 e dar o OK. E aí ele já vai deixar o espaçamento feito. Aquele espaçamento que está lá antes e depois é se você quer que ele já coloque uma formatação de espaçamento entre parágrafos, tá? É entre parágrafos, não é entre cada linha, é entre parágrafos. Quando você dá o Enter, ele identifica que é um parágrafo. E aí ele faz esse espaçamento. Que é uma coisa que ocupa mais espaço dentro do seu texto, do seu TCC, da sua formatação. Até aqui alguma dúvida, gente? Sem dúvidas? Algum questionamento? É basicamente isso. Tá? Tudo certo? É basicamente isso. Eu vou aproveitar aqui
Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é bem rapidinho mesmo, né, as informações. Eu vou só agora, sem a tela compartilhada aqui, pegar a parte de como colocar a numeração da página certinho para passar para vocês. Senão... Bom, mas, gente, é isso. Esse é o contexto. Eu tenho um modelo de TCC aqui. Eu vou enviar por e-mail para vocês juntamente com essa tabela. Então, eu vou mandar a tabela e o formato de TCC e artigo que eu tenho para usar como base. Ele já está formatado. E aí, vocês só usam ele para poder colocar. Antes de vocês irem embora, o host da sala do Engenheirando vai mandar para vocês um formulário que vocês devem preencher. Esse é o formulário de presença para poder receberem o certificado, tá? Então, mas eu vou mandar esse esqueleto de TCC e também de artigo. Eu vou mandar o de relatório também, que eu tenho, que eu acho que fica mais fácil, né? E o esqueleto é praticamente você só escrever por cima, porque ele já está formatado certinho. E eu vou mandar aquela tabela para orientação, para vocês saberem, tá? Como que realmente a cada ponto, às vezes quando você vai iniciar o seu Word, vai dar aí o pontapé de início, é importante você ter essa tabela para você saber se orientar. Se tem mais alguma dúvida, gente, algum ponto que vocês querem tratar, eu vou ver essa questão da numeração e eu vou mandar por e-mail também como é que coloca certinho, que aí eu testo aqui no meu para ter certeza e eu mando. Então, posso perguntar, Vila Áudio? Claro. Teve uma parte que você comentou aí que eu fiquei meio na dúvida, porque sempre quando eu vou projetar um texto, eu cuido de deixar os pontos principais em páginas diferentes, tipo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Uhum. Eu nunca deixo na mesma página. Aí é Sim. errado fazer isso? Não, é certo. A questão é dependendo do tipo de que você está tratando. Se você está falando de um TCC, é correto você fazer isso. Se você está falando, por exemplo, de um relatório, isso não tem tanta importância. A importância é que você tem que estar tudo formatado. A questão da separação, né, de introdução, capa, conclusão, desenvolvimento, num relatório não precisa. A mesma coisa em um artigo. Ele só segue reto. O TCC não, precisa dessa divisão, é necessário. A cada página ter o título iniciado, seja conclusão, introdução, desenvolvimento. Entendi. Entendeu? Isso. Mais alguma dúvida, gente? Pode mandar chat, fazer aí pelo áudio. Não esqueçam de preencher o formulário. Eu vou pegar tudo aqui, eu mando já no e-mail de vocês. Isso. Para ser mais fácil, mandem aqui no chat para mim o e-mail de vocês. Porque aí eu já consigo mandar logo agora de uma vez e eu não preciso já pegar lá direto do Engenheirando, eu posso mandar pelo mais rápido. Já vou copiar e colar aqui o e-mail de vocês. E aí eu já mando aqui, certinho. De nada. Se vocês precisarem de qualquer coisa, mandem lá no e-mail do Engenheirando, que é o que eu vou mandar os esboços, se vocês tiverem dúvida, e aí a gente responde vocês. Já estou copiando e colando aqui o e-mail. Vou mandar aqui no de todo mundo. C, Ctrl V. Pode deixar que eu mando, Adri. Bom, é isso então, gente. Vou mandar para vocês e qualquer dúvida podem retornar, responder o mesmo e-mail, que aí eu tiro a dúvida de vocês.
De nada. Estamos aqui para isso. Se vocês precisarem, estamos aí. Obrigada por vocês terem vindo, né? Sábado, né, gente? Valeu. Obrigada, gente. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem. Creio que daqui a pouco as férias de vocês também estão aí. Então, aproveitem os últimos minutos de aula para depois descansar bastante. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.